Bom dia, chamo-me Francisco Azevedo e sou aluno no Instituto Superior Técnico. Quero-vos apresentar o tema da avaliação, a que os estudantes universitários estão sujeitos. No título, pronto, agora já vim, o título é O Bom, o Mau e a Avaliação. É um jogo de palavras com o filme O Bom, o Mau e o Vilão. Neste caso, eu antes pensava que a avaliação não era de todo o vilão desta história, mas cada vez mais tenho dúvidas em relação a isso. Para mim, a avaliação tem um papel fulcral na forma como nós aprendemos o que quer que seja. O que me fez abordar este tema foi o facto de ter montes de conversas em corredores e bares com amigos meus e sobre o que é que estava mal na avaliação, mas nunca fazemos nada em relação a isso. Penso que a responsabilidade está nos nossos ombros. Ao mesmo tempo, existe um certo conformismo que é passado de geração em geração, no qual replicamos aquilo a que nós foi feito, apesar de discordarmos. E a avaliação mantém-se nos mesmos moldes, o que para mim é quase que macabro. Às vezes penso, será que serei a única a pensar que algo está de mal? Pergunto aos estudantes, e outros estudantes que não estão cá, nunca pensaram que foram mal avaliados ou avaliados de forma injusta? Tenho a certeza que muitos estudantes se sentiram assim no passado e no presente também. Tenho também noção que outras estatísticas, como os questionários às unidades curriculares cá no técnico, são muito importantes, possam dizer o contrário. O que falo por experiência própria e penso que é relevante porque as estatísticas nem sempre são esclarecedoras. Afinal de contas, penso eu, o que é a avaliação? Uma definição muito simples diz que a avaliação é um processo de recolha de informação e, de acordo com critérios definidos, tomada de decisão. Parece muito simples, mas a avaliação hoje em dia é usada como uma ferramenta mundana, quadrada, útil para pôr um rótulo na forma de número numa pessoa, numa tabela, num teste. Isto é classificar, não é avaliar. Então, qual é que é o objetivo da avaliação? Segundo alguns autores que subscrevo, o objetivo da avaliação é o de apoiar a aprendizagem. Porque a avaliação, a aprendizagem e o ensino estão todos interligados. Logo, só faz sentido nós conectarmos o objetivo final, que é o aluno aprender, com a forma que nós verificamos se isso realmente acontece, a avaliação. De forma a reforçar esta ideia de que o objetivo da avaliação é o de apoiar a aprendizagem, quero-vos mostrar alguns dados dos testes de PISA. Os testes de PISA são os testes realizados mundialmente a mais de 70 países a alunos de 15 anos, rapazes e raparigas. São testes que abordam os temas de leitura, ciência e matemática. Este é o top 26, já com as partes selecionadas, e do top 26 dos 70 países. Na coluna top é a percentagem de alunos desse dado país que está acima da média. É a percentagem dos alunos excelentes nesse país. Na coluna low é a percentagem de alunos que estão abaixo da média, os maus alunos, ou de baixa performance. O que eu quero extrair desta tabela é de que uma boa educação não é aquela que se foca somente nos melhores alunos, mas aquela que garante que todos os alunos progridam. Há um caso muito específico aqui, que é o caso do Vietnã. Como podem ver, até tem uma posição favorável nesta tabela, apesar de terem poucos alunos excelentes. É por isso que estão a vermelho. Como é que eles conseguem ter esta posição? Eles fazem isso porque compensam o facto de terem poucos alunos excelentes com o facto de terem também poucos alunos de baixa performance. Este equilíbrio dá-lhes esta posição favorável. Do outro lado do espectro está a França, que está mais abaixo. A França tem muitos alunos de excelência. O que é estranho, eles estão muito mais abaixo que o Vietnã. Não faz sentido. Eles são arrastados para esta posição porque também têm muitos alunos que estão abaixo da média. Isto cria uma certa disparidade, um certo desnível entre os alunos. O que eu quero concluir é que é imperativo que todos concordemos que o objetivo da avaliação é mesmo este de apoiar a aprendizagem. Muitas vezes, ao falar com colegas e amigos, fico com a noção de que passamos mais tempo a decorar conceitos, a decorar métodos de resolução, a aprender as manhas, a fazer os exercícios, do que passamos a enquadrar o conhecimento na nossa vida de estudante, no nosso futuro. A culpa não é nossa. A culpa não é nossa porque estamos regularmente expostos a um tipo de avaliação cujo objetivo é classificar. E nós vamos adaptar. Se nos derem um teste tipo, nós vamos malhar naquilo até sair perfeito, ou o melhor possível. Nós adaptamos para sermos mais eficientes com o nosso tempo, para utilizarmos o tempo da melhor forma possível para termos a melhor nota. E isto que muitos professores não se apercebem. A forma como avaliam os alunos influencia diretamente a forma como eles estudam, aprendem e crescem para o futuro. Queria desviar um bocado destas definições iniciais e abordar um artigo escrito por um senhor chamado Michael Athens. Michael Athens foi um professor no MIT, que depois veio para o técnico como professor convidado. Este artigo é de 2001 e eu, quando li este artigo, a minha cabeça explodiu. Os meus neurónios andaram mais de 100 a hora, porque a ideia que este artigo continha era tão pessoal, era tão próprio do meu próprio pensamento,
e ao mesmo tempo eram tão atuais que me faziam a impressão que tivessem sido escritas por um professor estrangeiro há mais de 15 anos. Vou-vos mostrar alguns dos certos, enquanto abordo a ideia geral de Athens e, juntamente com dois conceitos, que é a avaliação pontual e a avaliação contínua. A pontual é a mais comum, é a que está neste certo. São 2 ou 3 testes que são realizados por semestre, um exame, e determina a totalidade ou, se calhar, uma parte da nota. Isto encoraja muito o panic learning, aquele frenesim de aprender na altura dos exames, que na realidade não é bem aprender. Ao mesmo tempo, existe outro defeito da avaliação pontual, que é o facto de haver uma grande densidade de matéria. É muito difícil fazer um teste equilibrado que contenha a matéria de 3 meses, ou um exame. O que acontece muito provavelmente é que uma certa parte da matéria não vai ser abordada, ou vai ser abordada com menos profundidade. Isto quer dizer que a avaliação pode nem sequer representar na totalidade o que foi lecionado durante as aulas. Eu pergunto-me, esta informação é válida? É como se fosse uma amostra que é inadequada e que está contaminada logo à partida. No próximo excerto, quero-vos mostrar, no próximo excerto de Athens, ele evidencia que poucos momentos de avaliação implicam poucos momentos de feedback. Porquê é que o feedback é importante? O que é o feedback? O feedback é importante porque é um momento em que o professor pode dizer ao aluno os erros que ele fez. E isto é relevante por 2 razões. A primeira é quase que intuitiva. O aluno tem noção dos erros que cometeu, tem noção de que matérias é que tem mais dificuldade e o que é que pode mudar no seu método de estudo. A segunda razão, não tão intuitiva, é que o próprio professor pode utilizar essa informação. Pode processá-la, saber em que parte é que os alunos têm mais dificuldade e adaptar o seu método de ensino. O professor, caso queira escolher um método de avaliação contínua em que tem várias avaliações por semestre, até pode utilizar diferentes ferramentas de avaliação. O que é que isto quer dizer? Pode fazer avaliações em grupo, individuais, projetos, fichas, laboratórios. Isto leva a que haja uma avaliação mais completa, que seja mais representativa. E também vai ao encontro daquela ideia de que a avaliação, o ensino e a aprendizagem estão todos interligados. Penso que agora estas noções já estão bastante definidas e seria muito positivo para mim se fosse possível mudar a mentalidade de alguns alunos e professores para que apostássemos mais na avaliação contínua, que eu penso que tem grandes benefícios. Mudar a mentalidade das pessoas é muito difícil e custa. Custa porque exige que nós tenhamos de admitir que cometemos erros no passado, tanto os professores como os alunos, e que nada fizemos em relação a isso. Penso que essa é uma das principais barreiras, o não querer mudar hoje em dia. Esta citação é uma citação verídica, está no texto, no artigo de Michael Athens, e por mais que me custe dizer, penso que é uma realidade recorrente. Queria aproveitar o último excerto para dar um passo no que é que pode ser a avaliação no futuro. Hoje em dia os desafios estão enquadrados num certo paradigma desta sociedade, e é muito simples. Os desafios de hoje em dia estão enquadrados neste certo paradigma que é a avaliação é muito distinta do que era no passado, tem de ser muito distinta do que é passado. A informação é abundante, a partilha é incessante, o avanço constante. Será que estamos a fazer bem em avaliar esta geração nos moldes da anterior, em que a sociedade era diferente, em que o mundo estava todo segmentado? A geração de hoje em dia tem informação na ponta dos dedos. As capacidades de há 50 anos atrás, as que eram mais preciosas, já não são as de hoje em dia. Os alunos têm de ser capazes de filtrar a informação, de processá-la, de ser críticos em relação ao que aprendem. Também têm de ser capazes de aprender e a pensar de forma independente. Isto é muito importante para que consigam ser criativos e incisivos no futuro. E eu penso que não são estas as capacidades que nós estamos a investir hoje em dia, ou desenvolver, ou sequer a refletir. Portanto, deixo-vos o tema aberto para a discussão pública, porque no final do dia todas as conversas começam nos corredores. Obrigado.